Por que tudo muda depois de 50 mil reais? Essa é a pergunta que a maioria dos investidores nunca fez, porque ninguém colocou esse número na frente deles. 50 mil reais. Abaixo desse valor, os juros compostos tecnicamente funcionam, mas funcionam tão devagar que o saldo da sua conta é na prática indistinguível de uma caderneta de poupança parada, e a maioria das calculadoras financeiras foi construída exatamente para esconder isso de você. Existe um segundo número que os gráficos nunca mostram, o mês exato em que os seus rendimentos passam a superar as suas contribuições mensais. Esse momento tem nome, chama-se transição de fase. Ele acontece para todo investidor. Hoje eu vou te mostrar como encontrar o seu. Mas primeiro, preciso nomear algo que você provavelmente já sentiu, mas nunca ouviu descrito como falha do sistema, e não como falha sua. Segundo dados da Ambima de 2024, apenas 26% dos brasileiros adultos têm algum tipo de investimento além da poupança. Desse grupo, a maioria aplica valores abaixo de R$ 300 por mês. E entre os que investem de forma consistente há mais de 5 anos, mais de 60% relatam uma sensação de progresso decepcionante diante do esforço feito, não porque estão fazendo algo errado, mas porque ninguém nunca explicou a fase em que estão. Você provavelmente abriu uma conta na corretora, escolheu um fundo de índice ou papéis do Tesouro Direto, fez aportes todo mês sem falhar e depois de 2, 3, 4 anos olhou para o saldo e pensou: é isso? Essa sensação tem uma razão matemática precisa. Hoje eu vou colocar um nome nela. Antes de qualquer número, quero que você pense em como funciona uma bomba d'água manual de poço. Você sobe e desce o cabo várias vezes antes de qualquer coisa aparecer. Nos primeiros 15, 20 movimentos, parece que não está acontecendo absolutamente nada. A água não vem, a bomba não faz barulho. Você está trabalhando, usando energia, e o resultado visível é zero. A maioria das pessoas que nunca usou uma dessas vai parar de bombear depois de uns 10 movimentos e vai concluir que a bomba está com defeito. Mas o que está acontecendo lá dentro é que a pressão negativa está sendo criada gradualmente. A coluna d'água está subindo. O trabalho está sendo feito, só que ele é invisível até o momento exato em que a água estoura pelo bico e não para mais. E a partir desse ponto, cada movimento do cabo produz uma quantidade desproporcionalmente maior de água do que no começo. A bomba entrou em regime. Seu portfólio faz exatamente essa coisa. Os primeiros anos são a preparação da bomba. Você está criando pressão, o trabalho está sendo feito, mas o resultado visível ainda não chegou e a maioria dos investidores para de bombear justo antes da água aparecer. Agora, os números reais, porque vago não serve para nada. Todas as projeções desse vídeo usam 8% ao ano de retorno real, ou seja, acima da inflação. Por que 8? O Tesouro IPCA mais com vencimento longo tem negociado entre IPCA mais 5,5% e IPCA mais 6,5% nas janelas de entrada recentes disponíveis ao investidor comum. Fundos de índice atrelados ao IBRX sem apresentar um retorno médio real de aproximadamente 8,2% ao ano na última década, segundo dados da B3. 8% é conservador? É o que a história mostra como razoável. Não é cenário otimista, é o piso de uma expectativa razoável. Com aporte de R$ 100 por mês a 8% ao ano. Após um ano inteiro de contribuição sem falhar, você tem em torno de R$ 1.250 no saldo total. Desse valor, apenas R$ 55 vieram dos rendimentos. R$ 55. Após 10 anos sem falhar um único mês, o saldo chega a aproximadamente R$ 18.300. Desse total, 12 mil foram o seu próprio dinheiro depositado diretamente. Apenas 6.300 vieram dos juros compostos em uma década inteira. Após 20 anos de disciplina inabalável, o saldo fica em torno de R$ 59 mil. Após 30 anos, aproximadamente R$ 150 mil. 30 anos, sem uma única contribuição perdida, R$ 150 mil. Segundo o IBGE, a renda média domiciliar mensal brasileira ficou em torno de R$ 3.500 em 2024. R$ 150 mil representa menos de 4 anos de renda média nacional. 30 anos de disciplina perfeita não cobrem 4 anos de renda média. Isso não é fracasso de caráter ou de estratégia, é um problema de limiar. Agora, a mesma lógica com R$ 300 por mês, mesma taxa de 8%, mesmo prazo, 10 anos, 54
R$ 20 anos, R$ 30 anos, R$ 445 mil. A taxa é idêntica, o tempo é idêntico, a única variável que mudou foi o valor do aporte mensal, e o resultado em 30 anos quase triplicou, sem mudar uma letra na estratégia de investimento. Mas essa tabela ainda esconde o dado que mais importa. Com R$ 100 por mês, você demora 32 anos para cruzar a linha dos R$ 50 mil. Com R$ 300 por mês, você cruza essa linha em 13 anos. 19 anos de diferença para chegar ao mesmo ponto. 19 anos que, dentro de um portfólio de 30 anos, representam a diferença entre entrar na fase de aceleração com tempo suficiente para sentir o impacto, ou chegar tarde demais para que o segundo funcionário trabalhe de verdade. R$ 50 mil não é um número bonito escolhido por acaso, é o limiar onde, a 8% ao ano, o rendimento mensal do saldo chega a cerca de R$ 330. Quando o rendimento mensal começa a se comparar com o valor do seu aporte mensal, a dinâmica muda de natureza. Você não está mais sendo o único motor do portfólio. Existe uma segunda força trabalhando ao seu lado. Uma força que não dorme, não falta ao trabalho, não pede aumento, não fica doente e não passa mal na segunda-feira. Antes de R$ 50 mil, você é o único empregado do seu próprio patrimônio. Você faz todo o trabalho. Cada real que aparece no saldo passou primeiro pela sua mão. Depois de R$ 50 mil, esse segundo funcionário começa a aparecer no expediente, timidamente no começo, mas com cada mês que passa, ele produz mais. E chega um momento que eu vou te mostrar com exatidão mais à frente, em que esse funcionário gera mais por mês do que você conseguiria depositar. Existe uma razão pela qual a mídia financeira nunca explica isso dessa forma. Contribuição consistente num fundo de índice de baixo custo não gera receita para ninguém, não tem taxa de assessoria, não tem taxa de performance, não tem comissão de distribuição, não tem produto para vender. O mercado financeiro sobrevive de complexidade. Quanto mais complexo o produto, mais alta a taxa. Quanto mais alta a taxa, menos dos juros compostos chegam até você. Contribuição crescente num índice barato é a estratégia mais eficaz e a menos rentável para quem vende produto financeiro no Brasil. Por isso você nunca ouviu ela explicada assim, não por acidente, por design. Agora preciso te apresentar alguém. Chama Cláudia, tem 47 anos, trabalha como supervisora de logística numa empresa de médio porte em Campinas, ganha R$ 8 mil líquidos por mês. Há 6 anos, depois de assistir a um vídeo sobre independência financeira, Cláudia abriu conta numa corretora e começou a investir R$ 200 por mês num fundo de índice que segue o IBRX 100, sem falhar, sem mudar a estratégia, sem vender em nenhum momento. 6 anos de disciplina impecável. O saldo dela hoje, R$ 19.800. Ela calculou, depositou R$ 14.400 em 6 anos. Os juros adicionaram R$ 5.400. R$ 5.400 de rendimento em 6 anos. Cláudia está começando a achar que o problema é o produto que escolheu, ou a corretora, ou o momento do mercado, ou a estratégia inteira. Cláudia não está fazendo nenhum diagnóstico errado no produto, ela está fazendo o diagnóstico errado no problema. E esse diagnóstico equivocado, se levado à ação, vai custar a ela muito mais do que 6 anos de aportes perdidos. Vou voltar para Cláudia mais à frente, com os números exatos do que acontece em cada caminho que ela pode tomar a partir de hoje. Antes disso, preciso te mostrar o erro de diagnóstico mais caro que um investidor de fase 1 pode cometer. O que parece a decisão inteligente quando o saldo decepciona, mas que, com os números na mesa, se revela como o exato oposto do que funciona. O momento crucial chegou, e preciso que você fique comigo aqui, porque é exatamente nesse ponto que o erro mais caro acontece. O erro que parece a decisão inteligente quando o investidor olha um saldo decepcionante depois de anos de disciplina. O diagnóstico que Cláudia está chegando. A taxa de retorno não é boa o suficiente. Preciso de um produto melhor, um fundo mais agressivo, algo que bata o IBRX de verdade. Esse diagnóstico está errado, e vou provar com números. Você acha que o problema é a taxa de retorno. O problema real é o valor do aporte. São coisas completamente diferentes, com soluções completamente diferentes, e confundir uma com a outra é o jeito mais eficiente de destruir anos de disciplina financeira.
Vamos pegar a situação de Cláudia como laboratório. Ela tem 47 anos, R$ 19.800 investidos, aporta R$ 200 por mês. A projeção de 10 anos é o campo de teste, R$ 200 por mês a 8% ao ano por 10 anos, aproximadamente R$ 36.600. Agora, e se Cláudia conseguisse dobrar o retorno anual de 8% para 16%? Vamos imaginar que ela encontra um fundo, um gestor, uma estratégia que entrega 16% real ao ano consistentemente por 10 anos. Esse é um número que a imensa maioria dos gestores profissionais de fundos de ações no Brasil não atinge de forma sustentada. Segundo o relatório anual da Anbima de 2024, menos de 8% dos fundos de ações ativos no Brasil conseguiram superar o CDI de forma consistente ao longo de janelas de 10 anos. Mas vamos assumir que Cláudia consegue R$ 200 por mês a 16% ao ano por 10 anos, aproximadamente R$ 52 mil, R$ 15.400 a mais do que o resultado a 8%. Parece significativo. Até você entender o custo real de tentar capturar 16% ao ano no mundo real, você está assumindo volatilidade que derruba o portfólio 40% a 50% nos anos ruins. E um estudo da Anbima de 2024 mostra que o investidor médio brasileiro de fundos de renda variável captura apenas 60% a 70% do retorno bruto do fundo por causa de resgates em queda e entradas tardias após recuperações. O retorno teórico de 16% vira algo entre 9% e 10% nas mãos humanas reais, depois de eventos de portfólio genuinamente traumáticos que a maioria das pessoas não está emocionalmente preparada para suportar. Agora, em vez de perseguir retorno, e se Cláudia aumentasse o aporte mensal de 200 para 400 reais, o mesmo fundo de índice chato de sempre, a mesma taxa de 8%, a mesma corretora, zero mudança de estratégia, zero risco adicional, R$ 400 por mês a 8% por 10 anos, aproximadamente R$ 73.200, mais dinheiro, menos risco, sem decisões de pânico, sem troca de fundo, sem taxa de performance, sem noite mal dormida, acompanhando drawdown de 40%. O aumento de aporte bate a perseguição de retorno todas as vezes quando o saldo ainda é pequeno, não como sabedoria geral, como aritmética. Mas tem um ralo que já está acontecendo silenciosamente dentro do portfólio de Cláudia e possivelmente dentro do seu, que ninguém colocou na mesa quando a conta foi aberta. O problema da taxa de administração, e quero ser específico aqui, não vago do jeito costumeiro de falar que taxas somam. Segundo o relatório da indústria de fundos da Anbima de 2024, a taxa média anual de administração de fundos de ações ativos no Brasil fica entre 1,7% e 2% ao ano. Muitos também cobram taxa de performance de 20% sobre o benchmark. Se você usa uma plataforma de banco privado ou assessor que adiciona uma camada de distribuição em cima, o custo total anual pode chegar a 2,5%, 3% ao ano. 2,5% do seu portfólio, todo ano, independente de o mercado ter subido ou caído. Aqui está o que esse número faz na prática ao longo de 18 anos, que é a janela de Cláudia até os 65 anos, partindo do saldo de R$ 19.800, aportando R$ 200 por mês, a 8% bruto, menos 1,5% em taxas, retorno líquido de 6,5%, saldo aos 65 de aproximadamente R$ 147 mil, a 8% num ETF de baixo custo como o BOVA11 ou IVVB11, cobrando 0,20% ao ano, retorno líquido essencialmente de 8%, saldo aos 65 de aproximadamente R$ 170 mil. Diferença: R$ 23 mil de apenas 1,5 ponto percentual em taxas anuais sobre um portfólio modesto. Agora escale esse cálculo para alguém com R$ 100 mil investidos. A mesma diferença de 1,5% ao ano em taxas ao longo de 20 anos não custa 20% do portfólio. Custa aproximadamente R$ 170 mil em juros compostos perdidos. Não é erro de arredondamento, é um carro, um ano de faculdade particular ou 4
4 anos de renda na aposentadoria. A ironia mais amarga do modelo de taxas na gestão de fundos brasileira é esta: o produto que cobra mais tende a produzir menos. O fundo ativo complexo com 2% em taxa mais performance tem, em média, entregado resultado abaixo do índice simples de baixo custo em janelas de 10 anos, segundo os próprios dados comparativos da Anbima. Você paga mais para receber menos. E a diferença não fica parada na mesa, ela se compõe contra você, silenciosamente, por décadas. Existe ainda um segundo ralo, mais difícil de ver do que a taxa porque não aparece em nenhum extrato. Ele aparece só quando você faz a conta de trás para frente, o que o fundo rendeu versus o que você de fato capturou. A firma de pesquisa Dalbar acompanha o comportamento real de investidores em fundos de renda variável desde 1994. O que ela faz é deceptivamente simples. Compara o retorno anual do índice com o retorno anual que o investidor médio de fato recebeu, depois das suas decisões de compra e venda. No período de 20 anos encerrado em 2023, o investidor médio de fundos de ações ficou 3,5 pontos percentuais abaixo do índice todo ano, por 20 anos seguidos. No contexto brasileiro, esse é o investidor que troca de fundo depois de um trimestre ruim, que lê que a Selic está subindo e move tudo para renda fixa, que compra o fundo que apareceu na capa de uma revista em novembro, que verifica o portfólio toda semana e muda de direção em cada correção. Não são pessoas irresponsáveis ou desinformadas. São pessoas reagindo às informações com a arquitetura emocional que a evolução nos deu, que não foi projetada para paciência financeira de longo prazo. A implicação prática para Cláudia: se ela perseguir retorno trocando para um fundo mais agressivo e depois assustar com a primeira correção significativa, a taxa mais o imposto comportamental juntos podem reduzir o retorno efetivo dela de 8% para algo entre 4% e 5%. E a diferença entre 5% e 8% ao longo de 18 anos no saldo atual dela não é modesta. É a diferença entre chegar aos 65 com aproximadamente 110 mil reais versus aproximadamente 170 mil. 60 mil reais de patrimônio na aposentadoria, desaparecidos, não para golpe, não para azar, para dois ralos completamente previsíveis e evitáveis, taxa alta e comportamento reativo. Agora preciso te mostrar o número que muda tudo, o ponto de cruzamento da transição de fase de Cláudia, porque esse é o dado que transforma a frustração em estratégia. Hoje, Cláudia deposita R$200 por mês, o saldo de R$19.800 gera, a 8% ao ano, aproximadamente R$132 por mês em rendimento. A proporção é 60% trabalho dela, 40% trabalho do segundo funcionário. Se ela mantiver R$200 por mês sem mudar nada, ela cruza os R$50 mil por volta dos 54 anos de idade. Nesse ponto, o rendimento mensal do saldo chega a aproximadamente R$330, finalmente superando o aporte de R$200. O segundo funcionário começa a trabalhar mais do que ela, mas isso acontece aos 54. Sobram 11 anos até os 65, 11 anos de fase 2. Se ela aumentar para R$400 por mês a partir de agora, cruza os R$50 mil por volta dos 51 anos de idade, 13 anos de fase 2 em vez de 11, 2 anos a mais de juros compostos na parte mais íngreme da curva. 2 anos não parece muito, mas na geometria do crescimento exponencial, 2 anos a mais no alto da curva geram muito mais do que 2 anos no começo. Aos 65 com R$200 por mês e a transição de fase acontecendo aos 54, aproximadamente R$170 mil. Aos 65 com R$400 por mês e a transição acontecendo aos 51, aproximadamente R$293 mil. A diferença entre esses dois cenários não é o dobro do aporte, é R$123 mil a mais de patrimônio na aposentadoria, de uma transição de fase que aconteceu 3 anos mais cedo. Esse é o número real que nunca aparece em nenhum gráfico. A frustração de Cláudia é legítima. O diagnóstico dela está errado. O problema nunca foi a taxa de retorno, foi o limiar que ela ainda não cruzou e a velocidade com que estava se movendo em direção a ele. No próximo bloco estão as 3 ações concretas, cada uma levando menos de 30 minutos, que mudam essa trajetória. E no final, os números exatos do extrato de Cláudia aos 65 em cada cenário possível.
Antes das 3 ações, preciso fechar o argumento que construí desde o começo desse vídeo, porque ele fica mais pesado quando você já viu os números completos. Os anos que mais importam numa jornada de 30 anos de investimento não são os últimos 5, mesmo que esses anos produzam os maiores aumentos absolutos no extrato. Os anos que mais importam são os primeiros 5. R$1 investido no mês 1 do seu portfólio a 8% ao ano se transforma em aproximadamente R$10,60 após 30 anos. Esse mesmo real investido no ano 25 do portfólio compõe por apenas 5 anos restantes e se transforma em aproximadamente R$1,47. Seus reais mais antigos valem mais de 7 vezes os seus reais tardios em poder de composição pura. O que isso significa na prática? Cada mês que você aporta abaixo do limiar, cada aumento de salário que o estilo de vida absorveu antes que você pudesse redirecionar, cada contribuição tratada como o que sobra no fim do mês em vez de prioridade, você não está perdendo pequenas quantias, você está sacrificando os reais mais caros do seu portfólio inteiro, os que têm mais pista pela frente, os que vão compor por 30 anos em vez de 5. Começar pequeno não está errado, R$200 por mês são infinitamente melhores do que zero, mas começar pequeno nunca foi o mesmo que ficar pequeno indefinidamente. Começar pequeno significa abaixar a energia de ativação para começar, criar o hábito, abrir a conta, construir o comportamento e então, tão rápido quanto a sua vida permitir, crescer o número, porque os anos iniciais são onde vivem os seus reais de composição mais poderosos, não os tardios, os iniciais. Agora as 3 ações, não conselho genérico, mecanismos específicos com passos específicos, cada um levando menos de 30 minutos. A primeira ação é o redimensionamento do aporte. A razão mais comum para investir menos do que deveria não é incapacidade, é inércia institucional. Você configurou o aporte automático quando abriu a conta e nunca atualizou. A renda cresceu, as despesas fixas mudaram, o custo de vida evoluiu. O débito automático ainda diz o número que você digitou num formulário de abertura de conta meses ou anos atrás, porque atualizar exige 15 minutos que nunca foram agendados. A ação é específica. Abra o aplicativo da corretora hoje e aumente o aporte automático mensal em R$50. Não uma revisão total do orçamento, não uma reformulação do estilo de vida, uma mudança, um campo. R$50 a mais por mês a 8% ao longo de 20 anos se transformam em aproximadamente R$59 mil, vindos de uma decisão de 15 minutos. Depois disso, crie um lembrete recorrente no calendário para o primeiro dia de cada ano para revisar e aumentar o número. Você não precisa decidir agora quanto vai aumentar no ano que vem. Revisar anualmente garante que você captura os anos em que um aumento de salário entrou e saiu sem ser redirecionado. Esse é o sistema inteiro da primeira ação. A segunda ação é o redirecionamento de renda nova. A maioria das pessoas está numa trajetória lenta, mas real de crescimento de renda ao longo da carreira. Aumentos acontecem, 13º acontece, restituição do imposto de renda acontece, renda extra acontece, e em praticamente todos os casos, dentro de 90 dias de receber mais dinheiro, o estilo de vida já absorveu, não por decisões deliberadas. O dinheiro se difunde em hábitos levemente mais caros, serviços levemente mais convenientes, versões levemente mais novas de coisas que você já tinha. A catraca do estilo de vida clica pra frente automaticamente. Ninguém decidiu gastar mais, simplesmente aconteceu. A regra que funciona, e falo isso como mecanismo por trás dos portfólios que vi crescerem de verdade em pessoas reais, é redirecionar 50% de todo o aumento líquido de renda diretamente para investimentos antes que o estilo de vida calcule que tem orçamento novo. Seu estilo de vida ainda melhora nos outros 50%. O prazo para cruzar o limiar acelera. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, sem nenhuma privação real. A variável crítica é a velocidade. Quanto maior o intervalo entre receber a renda nova e executar a decisão de investimento, menor a probabilidade de a decisão de investimento acontecer. A automação no mesmo dia elimina a decisão. O seu eu futuro segurando dinheiro novo sem instrução prévia vai gastar. O seu eu presente tomando a decisão agora e automatizando vai investir.
A terceira ação é o reset de contribuição em eventos de vida. Existem momentos previsíveis na vida adulta em que uma despesa recorrente significativa termina de vez, um financiamento de carro quitado, um empréstimo estudantil encerrado, um filho que se torna financeiramente independente, um plano de telefone renegociado. Cada um desses momentos cria uma janela de fluxo de caixa mensal livre que ainda não tem destino. Segundo dados da Serasa Experian de 2025, a parcela média de financiamento de veículo no Brasil ficou em torno de R$ 950 por mês. Quando esse financiamento termina, R$ 950 por mês ficam livres. A maioria das pessoas não decide conscientemente o que acontece em seguida. Em até 3 meses, o estilo de vida já reivindicou silenciosamente esse valor. O investidor com arquitetura intencional executa o aumento de aporte no dia em que a última parcela é paga, não quando tiver tempo, não quando lembrar, naquele dia específico. Antes que o estilo de vida saiba que o dinheiro está livre, redireciona 400 a 500 reais para investimentos, deixa o restante melhorar o conforto diário. As duas coisas acontecem, o limiar se aproxima, ninguém sente privação. Isso é arquitetura, não força de vontade. Você projeta o sistema para que a decisão financeira correta execute automaticamente no momento em que a fricção comportamental está mais baixa. A decisão que o seu eu presente toma no abstrato com antecedência é a que realmente roda. A decisão que o seu eu futuro toma segurando o dinheiro recém-liberado quase nunca vai para investimentos. Se inscreva no canal se o conteúdo está sendo útil para você. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar trazendo esse tipo de análise toda semana. Agora, o fechamento de Cláudia, porque eu abri o ciclo dela no começo desse vídeo e preciso fechar com os números reais. Cláudia, 47 anos, supervisora de logística em Campinas, R$ 8.000 líquidos por mês, R$ 19.800 investidos, R$ 200 de aporte mensal há 6 anos. 3 caminhos à frente dela, todos com a mesma taxa de 8% real ao ano, todos usando os 18 anos que ela tem até os 65. Cenário 1. Cláudia mantém R$ 200 por mês e não muda nada. Saldo aos 65, aproximadamente R$ 170 mil. Ela não vai conseguir se aposentar com esse número, vai trabalhar além dos 65 ou vai depender quase que integralmente do INSS com um benefício que, segundo as projeções atuariais do próprio Instituto, tende a ser cada vez mais comprimido pelas reformas previdenciárias. Cenário 2. Cláudia aplica a primeira ação hoje, sobe o aporte para R$ 250 e em 3 meses, quando o financiamento do carro termina, redireciona R$ 300 daquele valor liberado, chegando a R$ 550 por mês. Ela não vai sentir mudança no estilo de vida no segundo mês, nem no quinto, mas por volta dos 51 anos, o saldo dela cruza os R$ 50 mil. O segundo funcionário começa a trabalhar mais do que ela, saldo aos 65, aproximadamente R$ 330 mil, um número que, combinado com o benefício do INSS e alguma gestão cuidadosa dos saques, representa uma aposentadoria real, com autonomia no prazo dela. Cenário 3. Cláudia aplica as 3 ações, chega a R$ 800 por mês de aporte ao longo dos próximos 12 meses conforme a renda cresce e os eventos de vida acontecem. Saldo aos 65, aproximadamente R$ 490 mil. Número que, com estratégia de retirada ajustada ao contexto brasileiro, inclui inflação e tributação de rendimentos, gera independência financeira real antes dos 65 se ela quiser. A diferença entre 170 mil e 490 mil não é inteligência, não é estratégia secreta, não é timing de mercado ou seleção de ativo. São 600 a mais por mês redirecionados antes que o estilo de vida soubesse que estavam disponíveis. Cláudia não era um caso perdido, era um caso mal diagnosticado. O produto não era o problema, a corretora não era o problema, o momento do mercado não era o problema, o limiar era o problema, e o limiar tem um endereço concreto, uma data calculável e uma velocidade de chegada que responde diretamente à única alavanca que importa nessa fase, quanto entra todo mês. O custo de não agir agora não é abstrato, é calculável. Cada mês de aporte parado no mesmo valor de quando foi configurado é um mês a mais do lado errado do limiar, e os reais que poderiam estar compondo do lado direito não têm segunda chance. O capital que não compôs nos primeiros anos não pode ser recuperado nos
os últimos, a janela dos reais mais poderosos do portfólio, os que têm a pista mais longa pela frente, fecha em tempo real enquanto você considera. O segundo funcionário está esperando. O trabalho que ele vai fazer depois dos 50 mil reais não depende de mercado, não depende de produto, não depende de momento econômico, depende só de quando você chega lá. E a velocidade com que você chega depende de uma única coisa que está completamente dentro do seu controle. Investimento chato construiu mais patrimônio do que qualquer moda de mercado, e os investidores que chegaram lá não estavam esperando a taxa perfeita, o fundo perfeito ou a versão perfeita deles mesmos aparecer. Eles entenderam em qual fase estavam, aceleraram a chegada ao limiar, cruzaram e então ficaram de lado enquanto o segundo funcionário assumia o turno.